Bem-vindos a mais uma aula de História. O nosso assunto de hoje será entradas e bandeiras. O governo português resolveu organizar expedições, que eram um grupo de pessoas que viajam com finalidades específicas. Para favorecer a expansão da colonização para o oeste e a descoberta de riquezas, esses grupos deveriam respeitar o limite marcado pelo Tratado de Tordesilhas, que é essa linha em vermelho. Essas expedições deveriam também exterminar ou capturar indígenas que encontravam no caminho. Reconhecer e explorar territórios brasileiros era a prioridade deles também. A primeira entrada foi capitaneada por Américo Vespúcio, que comandou cerca de 30 homens entrando a 40 léguas pelo sertão, na altura do Cabo Frio, na atual Rio de Janeiro. As entradas mais famosas foram as de Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerimó Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Belchior Dias Moreira e Pedro Teixeira. Então, essa foi as entradas. Agora nós vamos falar das bandeiras. Lembrando também que nessa linha aqui em vermelho nós temos o Tratado de Tordesilhas. As entradas tinham que ficar do lado direito do mapa, né? E as bandeiras ficavam do lado esquerdo. Mas as bandeiras poderiam ir e vir livremente. Eles poderiam ultrapassar essa linha de divisão, né, que é o Tratado de Tordesilhas, mas as entradas não poderiam ultrapassar o lado das bandeiras, tá? Só para deixar bem claro. Esse aqui é o nosso mapa, mais detalhado. Entradas e bandeiras. São expedições feitas entre o século 16 e 18, com finalidades estratégicas e econômicas realizadas pelo interior do Brasil, garantindo a expansão e conquista do território brasileiro. Bandeirantes. Os bandeirantes, eles eram, em sua maioria, filhos de europeus nascidos no Brasil, que isso aconteceu decorrente da colonização, né? Quando Portugal trouxe pessoas para povoarem o nosso Brasil. Então, esses, a maioria são filhos de europeu que nascidos aqui do Brasil, tá? Eles acabaram virando bandeirantes. Por isso, o motivo deles conseguirem ir e vir livremente para o lado das entradas, tá? O motivo das expedições eram capturar índios para a mão de obra, aumentar o cultivo agrícola e encontrar metais preciosos. Os ciclos das bandeiras. O período em que as bandeiras existiram pode ser dividido em ciclos da caça ao indígena e o ciclo da mineração. Então, os ciclos da bandeira podem ser divididos em dois, né? Que é o ciclo da caça indígena, onde os bandeirantes caçavam os indígenas para que esses mesmos indígenas trabalhassem para eles, que aí já vem o segundo ciclo da mineração. Então, aqueles indígenas que eram capturados trabalhavam na mineração atrás de pedras preciosas, de ouro. E alguns índios já conheciam, né, aquele território por já morarem ali, aqui no Brasil. Então, eles já sabiam até onde encontrar esses metais preciosos, como, por exemplo, o ouro. Por isso que os bandeirantes deram prioridade ao primeiro ciclo, que era para capturar os indígenas, para assim eles darem início ao segundo ciclo, que é a mineração. Muitos bandeirantes desses ciclos tornaram-se famosos, como por exemplo Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, Barbosa Gato e Domingos Jorge Velho. Esses foram os bandeirantes mais famosos, né, daqui do Brasil. Vamos relembrar um pouquinho partes importantes, tá? Quem era responsável pelas entradas era a coroa portuguesa,
tá? O objetivo das entradas era explorar riquezas, capturar ou exterminar indígenas e explorar e reconhecer o território. Quem comandou a primeira entrada foi Américo Vespúcio, tá? As características da entrada é que eles obedeciam ao Tratado de Tordesilhas, né? Eles não passavam para o lado dos bandeirantes, né? Então, eles respeitavam o tratado. Eles tinham o objetivo de explorar e reconhecer o território. Eles eram organizados pela coroa portuguesa. Já os bandeirantes, eles eram organizados pelos colonos, tá? E não obedeciam ao Tratado de Tordesilhas, é tanto que eles não respeitavam aquela divisão, aquela linha vermelha, eles circulavam livremente, tanto pelo lado deles, quanto pelo lado das entradas, né? E eles eram compostos por habitantes da região. Então, eles eram filhos de europeus que acabaram colonizando aqui no Brasil, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.